Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana e na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Todas as notícias que a gente vê são notícias que querem nos dar a segurança de que tudo vai voltar a ser como era. Então, claramente, se a ideia é que haja uma grande transformação, vai precisar acontecer muito mais coisa para que a gente tenha certeza absoluta que nada será como era. Estou aqui vendo, inclusive, a capa do CNBC agora, é Trump diz que o perigo já passou nos Estados Unidos. Então, todas as notícias que a gente vem recebendo dos líderes, né, com a intenção de nos acalmar em relação à volta do antigo, né? A normalidade, o mais próximo possível do que era. Eu acho que o Larry Ghost descreve bem quando ele fala cadê os líderes? E há líderes, mas eles são líderes que são representantes corretos e coerentes do antigo. Se a gente fala do Trump, a gente pode não gostar dele, mas ele é muito representativo de uma parcela grande da população americana que é idólatra do dinheiro, né? Aquela mediocridade com ostentação de riqueza é uma grande parte da consciência americana. Então, há líderes, mas eles se lideram como bons representantes da massa do antigo. O que a gente quer criar como novo, e que eu tenho a intuição de que vai ser muito energizado e muito impulsionado, é algo bastante diferente, mas está faltando um ponto, está faltando uma criação de método, está faltando que a gente olhe e fale assim, acabou o treino, não adianta mais a gente criar uma ONG. Não adianta mais a gente fazer um pouquinho de trabalho interno. Porque a mesma grandiosidade do colapso do antigo, desastroso, implica na potência da emergência desse novo. Dentro da gente e fora da gente. E falta um pouco de clareza de para onde vamos. Eu acho que as teorias, elas são todas contrárias ao velho. Mas as teorias novas pelo novo em si, tirando aqueles pensamentos atemporais, assim, de amai-vos uns aos outros, e o Sermão da Montanha, e os Vedas, está faltando um conjunto, ou pelo menos ainda não floresceu de maneira a ser aceito completamente, para onde vamos. O que eu sei, que eu acho que vai ser muito bonito, é que a gente vai ficar surpreso com como vai ser, vai frutificar bem essa criação do novo. Mas é como se você estivesse construindo uma casa bonita numa vizinhança da faixa de Gaza. Me parece que é assim que vai ser durante um período. Eu tenho cá comigo a impressão, indo na direção da provocação que você fez, que apesar de você estar falando, como sempre você fala dessa forma doce, você está sendo muito provocante, como sempre. Isso é muito bom. Tem um pouco comigo a impressão que, como o nosso modo de viver se desfez ou está se desfazendo, o nosso velho modo de viver, esses novos designs vão dizer respeito sobretudo a isso. Quais são as novas prioridades do nosso viver? E uma das questões que me parece centrais aí, talvez entre um pouco o meu otimismo natural, mas é um pouco na direção também do que o Ghost estava sugerindo, o Holy Ghost estava sugerindo para nós, literalmente, é que talvez seja a grande oportunidade para que a gente coloque como prioridade no nosso modo de vida o conviver, coisa que não foi a prioridade nesse último ciclo histórico. No último ciclo histórico, parece que a prioridade foi acumular o máximo possível de bem-estar material para a nossa vida enquanto ela durasse. E isso,
com um profundo sacrifício nos modos do convívio. Eu tenho a impressão que talvez, repito, é um tema que sempre me volta, ao estarmos todos sofrendo a mesma coisa ao mesmo tempo, essa vulnerabilidade coletiva finalmente gere uma intimidade da família humana. E talvez a partir daí nós não sejamos impelidos, atraídos a buscar um convívio como primeira coisa. E a melhor qualidade possível de sobrevivência, talvez como um segundo aspecto, não mais o mais importante. Ouvindo você, eu não tenho como discordar. Eu acho que você tem toda a razão de que é para lá que a gente está rumando. Mas deixa eu fazer uma provocação, então, sobre como vai ser a estrada. Se eu entendi direito, ou pelo menos tive aí uns vislumbres de como funciona essa tal de energia de Maia e da grande ilusão do mundo por aqui, ela se desfaz e se reconfigura. As ilusões, depois de retiradas, elas tentam mais algumas vezes. Então, é muito possível, e até seria isso que eu apostaria, que a gente vai ter assim, esse cataclisma, né, essa hecatombe, com consequências econômicas. Muitos corações vão despertar, muita solidariedade, muita busca de algo novo, e vai despertar de maneira verdadeira. Quem não despertar de maneira verdadeira vai poder fingir. E aí, assim que a gente tiver um pequeno período de prosperidade, que eu acho que não está longe, não. Eu acho que a gente consegue se reorganizar com relativa velocidade, porque é tudo Maia. Eu falei já para vocês que eu acho que o governo vai acabar percebendo que a única maneira de pagar isso aqui tudo é com dinheiro de banco imobiliário. E aí o sistema vai se reorganizar para uma nova etapa de ilusão. E nessa nova etapa de ilusão vai ter ali um grupo que vai ter despertado realmente com essa primeira pancada e vai estar estabelecendo as conexões já do novo. E realmente vai estar ali para criar uma nova etapa de consciência. E aí já vai estar fazendo isso que a gente está falando de buscar o como. Não apenas falar assim, seria lindo ter propósito. Não, sistematiza. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que um grupo vai ter despertado com tudo que tem acontecido. E o outro grupo vai fingir lindamente, porque essa é a natureza de Maia. E assim a gente vai seguir num período de bonança até o próximo impacto. E o impacto seguinte, como sempre, mostra que o rei estava nu e, enfim, desnuda um monte de problemas. Mas a minha impressão é que essas ilusões que a gente vivia do sistema financeiro, ilusão de que nós éramos todos bons e que eu sou bom porque eu pago minha faxineira, né? Isso se desfaz um pouco, mas depois volta com uma ilusão de segunda etapa, uma nova tentativa de Maia, e assim sucessivamente, até a gente poder chegar na verdade. Maia sempre tenta se reestruturar em períodos bonitinhos e bem maquiados. Ouvindo você falar, eu entendo que Maia é quase uma força mais ilusória do que uma força do mal contundente. Completamente. Existe alguma força do mal em jogo aí, como esse passado, esse controle, alguma coisa assim? Ou é só uma ilusão de Maia mesmo, que a gente possa entender como maléfica? Até onde eu sei, existe sim, mas não precisamos nos ocupar muito delas. Quando a gente usa um modelo em que essas forças do mal são apenas as tendências negativas humanas, está valendo. Existem seres negativos, sim. Mas se você simplesmente considerar que eles só pegam na gente porque a gente tem as nossas tendências negativas, humanas, coletivas, e somos manipulados através delas, então é assim, existem micro-organismos que causam infecção? Existem, mas eu preciso ter um corte. O problema são os cortes. Né? O problema é aí que infecciona, é a gente. Uhum. Mas tem. Maia realmente é uma força neutra. A ilusão é o palco, é o brocado, é a lantejoula aqui. Criada por nós, a gente precisa dela. Muito bom. Shine, eu estava assistindo outro dia uma teoria antroposófica de que esse vírus era, na verdade, uma excreção da célula humana, que ele não vinha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é a minha pergunta, não é em cima da veracidade dessa informação, mas muito mais no sentido de nós
A humanidade projetou uma doença? Era uma humanidade doente que projetou isso tudo? Sobre antroposofia, eu confio muito no Rudolf Steiner. As pessoas que vieram depois, depende do que elas falam. Mas a credibilidade é muito menor comigo do que se o Steiner falasse algo, né? Se você considerar bem numa coisa assim de física quântica, que dependendo da maneira que você observa, uma coisa colapsa de um jeito ou se expressa de outro, se você olhar no viés concreto, é só um vírus que mutou. Se você olhar como forças em jogo na consciência da humanidade, aí sim, você vê que é uma força grande que ataca os pulmões são ligados à tristeza e à falta de sentido na vida, a falta da sua ligação de sentir-se vivo e de querer viver. Então, o que aconteceu com tanta gente na humanidade que estava aqui viva, se sentindo sem vida, se sentindo sem vontade de viver? Que massacre era esse em que a gente tem tanto entretenimento e tão pouco joie de vivre? Então, energeticamente, sim, sem dúvida, tudo isso é causado por grandes movimentos assim, telúricos de energias e da consciência. Mas também é causado por um vírus que mutou. Depende de que ângulo você olha, eles são verdadeiros. E a humanidade, a gente está em jogo, e o fim do jogo não está definido. É como aquele autor que escreve a última página e ele começa a escrever o livro, e ele não sabe como vai chegar na última página. Então, esses impulsos que a gente está tendo, a gente sabe que a humanidade, em algum momento, vai atingir um novo patamar de consciência. Mas se a gente vai apanhar muito até lá, ou se a gente vai escolher uns caminhos melhores, está no nosso livre-arbítrio. E essa própria pandemia, ela é um test drive. Aí vai ser verificado como a gente reage. Qual é o grau de gente que realmente vai abrir o coração e expandir a consciência e qual é o grau de gente que vai fingir. E aí vai ter a segunda etapa, a sequência, os outros anos do seriado, né? As outras temporadas. Quantos por cento da população humana você acha que deveria despertar para que a transformação da humanidade fosse uma questão de tempo? Eu tenho a nítida impressão que a potência de alguém desperto é muito maior do que a potência daqueles que estão adormecidos, energeticamente falando, vibracionalmente falando, consciencialmente falando. Então o número não tem que ser grande. Eu acho que um número pequeno de infectados por essa luz, pequeno mesmo, assim, 0,5%, infectado. E o que eu digo que é infectado? Não é achar bonito um post do Facebook que falou da solidariedade. Não. Infectado pela luz é assim: only consciousness matters. É a prioridade máxima da minha existência. Eu ajudar a gente a sair dessa ilusão desgraçada que a gente está aqui esquecido da nossa natureza búdica. Se 0,5% da humanidade atingir essa priorização incandescente, eu acho que isso contagia um número suficiente de pessoas, que eu não sei qual é a porcentagem. Livros falam de 1/10, 1/3, mas eu acho que 0,5% da humanidade, se considerar a consciência como prioridade máxima, contagia todo o outro número necessário. Eu acho que 0,5% é um percentual bem bom, e me parece que se essa crise for longa bastante, temos uma boa chance. 0,5% é 1/20. Sabem por que eu fico otimista? Porque eu fico pensando, sobretudo, numa faixa da população do mundo que tem uma certa idade. Mais ou menos aquela faixa da população do mundo que tem entre 12 anos e 28 anos, quando os egos ainda não estão bem formados, ainda não estão cheios de vícios, mas já têm consciência suficiente para entender qual é o babado. Digamos aquela fase de vida em que você olha para o mundo do jeito que o mundo é jogado e diz: será que eu tenho que entrar nesse jogo mesmo? Está cada vez mais difícil vender a ideia de que esse jogo que tem aí montado no tabuleiro é o melhor jogo para todo mundo jogar, não? Então, talvez imaginar que
dessa geração inteira você tenha uma parcela considerável que diga, vamos jogar um jogo completamente diferente, por favor. Talvez dali a gente já tenha os 0,5%, não sei. Sabe que tem um lado meu que é muito otimista. Eu acho que uma das possibilidades que a gente tem, gente, é disso aqui realmente colocar a humanidade num caminho em que os próximos cataclismas necessários, eles aconteçam. Tem uma coisa na Índia que se fala mais ou menos assim, uma maneira maravilhosa de acontecer uma coisa terrível. Que é assim quando você, sei lá, você está andando na Índia, aí você é atropelado. Mas você é atropelado e tem um médico que para e pega você e leva você no melhor hospital e aí você se cura completamente, sabe? Então, assim, uma coisa que tinha que acontecer, que vai ter grande impacto. Mas se a gente se posiciona consciencialmente como humanidade de maneira correta, esses próximos grandes impactos não vão mais ter um Trump colocando areia nas engrenagens, não vão mais ter esse tipo de resposta profundamente baseada em atrito e desgaste que a gente está tendo. Eu sei que haverá outras ondas, mas de repente, se a gente tivesse 0,5%, assim, 1,20%, ou até menos do que isso, né? Mas já fazendo uma diferença, a gente passe por benditas desgraças. A minha bisavó dizia, abençoada desgraça que vem sozinha. Que é aquela, mas aí você resolve aquela e pronto. Voltando um pouco para as questões da sua formação, eventualmente nós vamos começar a nos liberar essa quarentena aos poucos. E eu fiquei pensando muito no seu período de monastério versus a sua vinda para a sociedade. E agora esse seu período de reclusão, como você mesmo já falou, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu queria entender um pouco desses teus pensamentos, se de alguma forma você sente falta daquela tranquilidade e se você sente que quando você saiu do monastério de alguma forma tem a ver com essa volta, essa saída dessa quarentena. A resposta talvez seja mais profunda do que você tinha perguntado, mas vamos lá. É dito por muitos grandes mestres que há uma mudança de energia do norte para o sul e do oriente para o ocidente. E nesse sentido, esse país que eu nasci dessa vez, ele é muito importante. Então, eu quando tive aquele ímpeto de sair do monastério, que levou 2 anos para tomar coragem, porque eu não queria, porque era uma delícia estar lá, porque era protegido, porque eu tinha medo. Mas eu sentia que coisas importantes iam acontecer. E eu tinha noção de que a humanidade está num momento crucial da etapa dela. E assim, gente, se eu falo português, eu tenho que estar ensinando pessoas que possam ser alcançadas. Mas há uma vibração diferente aqui, sim. Há algo importante aqui, sim, acontecendo. Então eu me sinto, Larry Snow, me sinto muito colocado num lugar onde a gente foi treinado para estar. Não só eu, vocês. Um momento onde as pessoas estão pirando, mas a gente consegue ir para dentro. E a gente meio que já sabia que um cataclisma era inevitável, a gente não sabia como ia ser. A gente meio que ouviu falar de escrituras antigas, de profecias e tal, que dizem, não vai ser o único, vai ter outros. Então eu me sinto como se eu tivesse treinado durante anos e aí chegou a hora de acontecer mesmo. Mas aquele treinamento, ele me permite encontrar um estado ideal. Sabe o físico? Quando fala assim, olha, imagine uma esfera sem atrito ideal, um gás ideal, essas coisas, né? É bem esse físico. Quando você está lá, você fala assim, é isso. Olha esse recolhimento. Olha esses 7 dias em jejum. Olha esse silêncio profundo. É isso. Quando você vem aqui, você experimenta numa quarentena como essa, uma versão daquela com atrito. Uma versão daquela com areia. Mas, pelo menos você experimentou. E você sabe que é para lá que o barco está indo. Então, é como se eu tivesse visitado um lugar solo, aí eu volto, encontro a patota toda, e falo, bom, agora a gente vai de excursão, gente. Sobe todo mundo no ônibus, vamos todo mundo junto.
Né? Mas é para lá. Você chega a ter uma parte dentro de você que está até satisfeita disso finalmente está acontecendo? Eu acho que a parte minha de performance de Enneagrama 1 tá focada demais para se permitir esse risinho no canto. Mas eu tenho certeza que ele está em algum lugar. É como se fosse uma validação que não traz satisfação. Mas é uma validação. Eu não sei se vocês tiveram a chance de assistir recentemente, acho que saiu na semana passada, uma entrevista com o Thomas Friedman. E acho que vocês assistiram, porque vocês me passaram, não sei se todos assistiram, mas eu achei uma parte muito interessante, vale a pena quem não assistiu ainda. Ele escreveu esse livro, Thanks for Being Late, acho que Obrigado por Chegar Atrasado, né? Acho que é essa a tradução aqui. E ele fala muito de como o mundo deveria mudar em velocidade exponencial, fala muito das mudanças climáticas, e ele faz uma análise de como era a situação geopolítica e o que estava iminente a acontecer antes do corona. E se você entender a visão dele, você vai ver que tudo que ele enxerga como ainda possível em termos de grandes migrações por questões climáticas, etc., continuam no mesmo lugar que elas estavam indo. Uhum. Ou seja, como você diz aí, Shine, talvez a gente tenha aí uma oportunidade de fazer um aquecimento para tentar se encontrar um jogo entre nós que nos permita realmente enfrentar essas verdadeiras dificuldades que vão estar aí, invariavelmente, porque ele mesmo diz na entrevista, não tem vacina contra a mudança climática, ela não tem trégua, ela não tem prazo, ela não tem aviso, ela vai vir num critério absolutamente aleatório, né? Então, isso aí poderia ser o nosso warm-up, né? Nosso aquecimento. Mas eu acho, Larry Go, que o delta pode ser muito grande de como a gente chega nelas, dependendo do warm-up. A gente realmente pode chegar lá, perneta, perna de pau, jogando como Pelé. Há um delta bem grande de como a gente pode reagir a isso aqui. E existem vários futuros possíveis, né? Vamos descobrir. A impressão que eu tenho é que isso que a gente está passando agora ajuda a diminuir essa dissonância cognitiva entre a gravidade da ideia do climate change e o que as pessoas sentem. Porque outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito boa, que é: ninguém morre de climate change, né? As pessoas morrem de secas, migração, fome, fogo. E talvez a minha... Talvez aqui... Pandemias, né? Pandemias. E talvez a minha visão utópica seja que talvez isso que está acontecendo hoje, por mais que tenha sido avisado, ajude a diminuir pelo menos essa dissonância entre o tamanho da gravidade que a gente está, do risco que a gente está correndo, e o nível de ação que as pessoas estão fazendo para combater isso. É verdade, eu acho brilhante você falar que, inclusive a nova geração, como falou o nosso amigo Larry B., ele falou, as novas gerações estão aí despertando para outras coisas, inclusive quando chegarem para as novas gerações e falarem, olha, esse tal de climate change é tudo alarmismo, é impossível a humanidade passar por alguma grande catástrofe. Gerações mais novas vão falar assim, vai procurar sua turma, claro que é possível passar por catástrofe. A gente está tendo um evento formativo de catástrofe. Então, eu tenho esse otimismo também, mas, sabe uma coisa? Para vocês todos, que são muito próximos de mim, muito queridos, uma coisa que me traz um alívio é o seguinte: se eu pegar o pior caso, de que a humanidade não desperta com isso aqui direito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu faria no melhor caso. Independente do delta, independente dos casos, o meu posicionamento interno já está definido. Eu vou dar velocidade máxima e impulso máximo nessa transformação da consciência das pessoas. Pode mudar um detalhe na forma, mas eu tenho um alívio de pensar assim,
não tenho nem que ler muito jornal. Eu vou em frente, que eu já sei o que eu tenho que fazer em qualquer um dos cenários, o melhor e o pior. Vocês devem estar exatamente iguais, imagino. Isso que o Larry Shine falou agora me tocou profundamente, porque a minha Seeking Mind acaba sempre procurando saber aonde essa bandeira vai fincar. E a realidade é essa. A principal mudança já aconteceu dentro de nós. Agora, você me falando isso, foi um mega e brutal insight. Pouco importa onde isso vai parar. A mudança interna necessária, para mim, eu acho que ela já aconteceu. Agora, aí tem uma coisa que o Larry Ghost, que está quietinho há muito tempo já, estava falando das conexões, e eu acho que a diferença, talvez, agora, é que você, Larry Shine, nunca pairou qualquer dúvida que você não ia mexer em nada na sua velocidade e continuar fazendo o que você fazia. Não tem dúvida que você vai continuar falando, né? Acho que a diferença é que acho que vai ter mais gente escutando. Eu tô falando de maneira mais aberta, né? Eu tô me tornando... Eu tenho uma doçura característica na fala, mas como disse o nosso amigo Larry B, nós somos a peste. Nós trazemos a praga. E a gente tem que ser até mais claro nisso. Então, é uma diferença, assim, eu acho que na expressão. Mas na prioridade interna, nós 5, eu sei que é isso. É um pouco como aquilo que os mestres Zen falam. Antes da iluminação, carregar água e cortar lenha. Depois da iluminação, carregar água e cortar lenha. Então, assim, caiu o mundo, foca na consciência e na luz. Não caiu o mundo, também. Chamado All Seasons Portfolio. Eu só proponho uma moção que a gente pare de chamar isso de warming up, porque eu acho que é mais um cool down. O que diria Timothy Leary agora? Ele diria que as nossas cores são muito loucas. A gente é muito colorido. Ele diria que o mundo fez um dropout na gente. Boa, Larry. Nos resta agora tune in. A gente tem que se ligar no fato de que o mundo foi embora. E o mundo é algo que a gente vai ter que, então, fazer de novo. E aí, claro, muita gente vai fazer igual, como você estava dizendo, enquanto outros vão dizer, agora que eu vou fazer uma versão 2.0 muito mais divertida. Eu acho que a brincadeira é por aí, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci, a primeira vez que eu encontrei o Larry B, e eu me lembro, foi uma cena indelével, claro, como qualquer encontro com ele poderia ser. A minha conversa com ele foi exatamente em cima disso. Não sei se você se lembra, olha, estou com uma sensação de que estamos diante de uma catástrofe iminente. Isso é o quê? Uns 4 anos atrás, 5 anos atrás? Isso mesmo. E a sua réplica foi, tudo bem, mas eu acho que a gente tem um tempo para falar disso ainda. Hoje eu estava assistindo, até mandei para o Larry Ghost, um vídeo de um trader dando uma entrevista para a BBC, dizendo que desde que ele nasceu, ele sonhava com esse momento de uma grande depressão, porque, na verdade, quem mandava no mundo não eram os governos, era Goldman Sachs. E eu vi a reação que foi do staff da BBC ouvindo isso. Ela parou e falou assim, você tem noção do que você está falando? Para nós, cidadãos comuns, que temos que acordar amanhã, olhar e ver como é que a gente se vive o agora, né? E o cara, vocês não estão entendendo, isso aqui é uma grande oportunidade, eu estou vendo isso aqui como uma grande oportunidade, e para qualquer um que preste atenção nisso, é uma grande oportunidade. Obviamente que o lugar da onde ele estava vindo era o pior possível, mas no final é a mesma coisa, né? É uma grande oportunidade sempre, uma mudança como essa. Sim, o que eu acho é que eu também vi o vídeo, você me mandou, e o interessante é que são duas pontas completamente diferentes do jogo. Ele é um cara que é um profissional da mudança. E ele sabe que a mudança é implacável, ela é rápida e que ela sempre traz um monte de oportunidades com o seu rastro de destruição também. Enquanto que do outro lado você tem aquela mulher lá que ela é paga para
diante do público dela, de alguma forma, sempre terminar dizendo boa noite, agora durmam bem e tenham bons sonhos e voltem amanhã para o nosso programa, por favor. Ou seja, ela é a cara bonita da continuidade. Então ela deve ter dormido mal. Falando em cara bonita da continuidade, é interessante como aí tem um microcosmo, né? Porque a gente estava aqui falando que depois disso aqui tudo, Maia provavelmente vai tentar passar maquiagem no cadáver, passa batom no cadáver, né? Tinha um filme assim de sessão da tarde que era alguém que morria e eles andavam com o morto carregando para lá e para cá. Então eu tô morto muito louco. Um morto muito louco, assim. Então, eu estou querendo ver como é que vai ser depois disso voltar. Eu acredito que a gente vai ter um período de bonança e tal, mas vai ficar muito nítido e cada vez mais. Aquilo que é uma grande mentira se revela como grande mentira, o que é verdade se revela como verdade, mas vai ficar descarado. Então vai ser bem interessante. Os próximos capítulos tendem a ser farsescos. Operáticos e farsescos. Larry Shine, muito obrigado pela sua participação, presença e iluminação. Não matei a saudade, porque eu falei demais. Eu precisava ter ouvido mais vocês. Vamos marcar outro semana que vem pra gente matar a saudade. Larry Ghost também, muito bom ter você por aqui entre nós. Foi um grande prazer o convite de Larry Shine e Larry B. E foi um grande prazer. Muito bom. Espero que tenham gostado do nosso passeio conjunto na neblina, queridos elefantes honorários. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail, elefantesnaneblina.com.br. E lá você encontra também o blog dos Elefantes, onde a gente vai colocar algumas das referências que aparecem em nossas conversas. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais!